Esse é o purificador EOS Minerale EPC02. No passado avaliamos também outro EOS Minerale, o EPC01. A EOS, na verdade, tem 3 purificadores chamados EOS Minerale no seu catálogo, esses 2 com compressor e também um terceiro com placa eletrônica. Estou aqui trazendo os principais pontos que surgiram da avaliação dele, assim como também traçando um comparativo com o outro purificador que avaliamos, da EOS, e também de outras marcas. Sem demorar demais, bora lá, pessoal! O design da unidade é um dos mais simples que já vimos, a frente não traz nenhum detalhe muito marcante, tirando essa faixa de inox. Na parte de cima, os botões para tirar água, o espaço do filtro e também na parte de trás apenas a serpentina do compressor. Comparando com o outro modelo da EOS, houve uma grande queda no número de detalhes do produto. Os materiais são praticamente os mesmos, mas o outro modelo tinha um design bem mais marcante. Em questão de acabamento, não tem muito para errar aqui, o encontro das peças até que está bom, mesmo do inox com plástico. A peça de cima é um pouco pior, mas mesmo assim não chama atenção. O material escrito também é bem simplório, a logo da marca, normal, gelada. 3 LEDs aparecem no centro para indicar um pouco mais sobre o funcionamento da unidade. Um indica se está ligado na tomada, o outro sobre a troca do filtro e o terceiro é apenas um aviso para se o compressor estiver atuando, ou seja, resfriando ativamente a água ou não. Os LEDs ficam bem visíveis, mesmo no ambiente claro, mas se estiver mais próximo da linha do olho, os azuis ficam bem demarcados, poderiam estar menos intensos. Debaixo dos bicos cabem recipientes de até 12,8 centímetros de diâmetro, até bem permissivo, e em questão de altura, 20 centímetros se tiver com a pingadeira, e retirando a pingadeira cabem até 23 centímetros de altura. Esse purificador tem uma boa vazão de água, pensando num copo de 300 ml, você enche ele em no máximo 10 segundos. Agora, se estiver utilizando os 2 bicos, consegue entregar os mesmos 300 ml em cerca de 7 segundos e meio, apenas considere que tem uma diferença de 10,2 centímetros entre cada bico. Essa vazão independe da pressão de água que tem na sua casa, justamente porque ele possui um reservatório interno. Aqui são 2 litros e 50 ml. O mesmo reservatório é separado para água gelada e água natural. São 1 litro e 20 para água gelada e 850 ml para água natural. O lado negativo é que, ao compartilhar o mesmo reservatório, muitas vezes a água natural também acaba ficando mais fria do que se espera. Se deixar bastante tempo, aí a temperatura começa a se aproximar uma da outra. Mesmo assim, se você tirar um copo de água natural, aí o próximo copo que você tirar já vai estar na temperatura bem mais amena. Para resfriar a água, assim que você ligar o produto, não demora tanto tempo assim. Cerca de 11 minutos ela já vai estar fresca e 8 minutos depois aí já dá para tirar um copo de água gelada. De acordo com a etiquetagem do Inmetro, ele é capaz de entregar 1,4 litros de água gelada por hora, pensando em como esse teste é feito, com ambientes em temperaturas bem elevadas na sua casa, a menos que esteja num dia excepcionalmente quente, com certeza vai ser capaz de entregar mais água gelada do que isso. Fica até em par com outros purificadores de água que funcionam com compressor e também, claramente, bem superior aos purificadores de água eletrônicos. Demora algumas horas ali para o compressor estabilizar a temperatura da água, mas depois disso ele até que consegue lidar com certa facilidade. Se você for retirar um copo de água a cada 15 minutos, a diferença é praticamente imperceptível. Meio grau Celsius de temperatura, que vai aumentando gradativamente a cada 15 minutos. Se você retirar o mesmo copo a cada 5 minutos, aí fica um pouco mais notável, mas mesmo assim é uma diferença de 1 grau entre um copo e outro. Não é ruim, mas já tivemos produtos como, por exemplo, o Color Mark Premium, que saíram melhor no teste, não apresentando nenhuma diferença de temperatura. Se você for encher a sua garrafa com água gelada, até que consegue fazer sim, lembra que ele tem um reservatório de 1 litro e 20 de água gelada, mas aí praticamente toda a água do reservatório vai estar em temperatura natural depois disso. Comparando o outro EOS Minerale que avaliamos com esse modelo, em relação a como eles lidam com a entrega de água, é praticamente a mesma coisa, não tem nenhum resultado que realmente se mostrou tão diferente assim, seja em relação à vazão, seja em relação à temperatura, ao reservatório. Dá para praticamente se afirmar que as diferenças entre os dois são muito mais estéticas do que realmente algo que está acontecendo aqui dentro.
Um ponto que não tocamos no outro modelo é justamente em relação ao ajuste de temperatura, até porque é algo que a ELS não recomenda, não aparece no seu manual, não aparece em nenhum outro ponto, mas teoricamente é até possível. Na parte de trás possui um parafuso plástico e mesmo sem nenhum tipo de indicação, se você apertar ou afrouxar ele um pouco mais, acaba mexendo no termostato da unidade e aí com isso pode selecionar se você vai ter uma água um pouco mais gelada ou mais quente. Esse ajuste de temperatura é bem impactante, deixando ele no meio. A temperatura da água gelada fica por volta de 5 graus Celsius, mas pode ir de 2 graus, bem gelado, até 11 graus e meio, então uma temperatura mais fresca. A temperatura da água natural do reservatório com isso também acaba mudando, já que elas estão sempre ali em contato. Varia de 7 até 19 graus, então entre uma temperatura realmente natural até chegando até algo mais fresco mesmo. É um modelo bem silencioso, por sinal, tanto quando está enchendo quanto quando está trabalhando realmente com o compressor. Acaba ficando até um pouco abaixo dos outros. Em relação ao consumo de energia, também acaba variando bastante em relação ao ajuste de temperatura, deixando ali na função mediana, é um pouco superior aos outros purificadores que avaliamos, mas no âmbito geral, assim, ao final do mês, vai ser algo próximo do que se você deixasse uma lâmpada fluorescente ligada por esse período todo, cerca de 8 kWh por mês. Se estiver pensando na instalação do produto, essas são as medidas dele. Vem com acessórios suficientes para fazer a instalação se você tiver uma entrada de água de meia polegada. Se ela for de 3/4, o que é até relativamente comum, você vai precisar de um adaptador. O lado negativo é que a ELS não dá tanto destaque assim para a instalação, principalmente no manual. E aí, se vier faltando alguma peça, por exemplo, você simplesmente não vai saber. Todo o processo é bastante descrito por palavras, mas ajudaria muito se tivesse qualquer tipo de apoio visual. Na hora da limpeza, é bem simples de lidar com o produto, ele é praticamente todo liso, então não tem nenhum ponto de acúmulo ali muito evidente. Se você realmente precisar limpar o reservatório de água, é possível, apenas é um pouquinho chatinho justamente para a questão dos encaixes. Os parafusos aqui na parte de trás também poderiam estar em um suporte um pouco mais rígido para facilitar esse processo. A pingadeira faz seu trabalho bem, tem capacidade para 300 ml. Apesar disso, seus furos não estão tão bem alinhados assim com os bicos, mas no geral não cria tantos problemas. O filtro de água não tem muito a declarar, apesar de estar de acordo com os outros filtros de água dos outros purificadores que avaliamos, tanto com redução de cloro livre quanto de partículas e eficiência bacteriológica. Na parte de baixo tem alguns parafusos à mostra, simplesmente poderiam não estar ali, apenas prejudicam um pouco o processo de carregar, mas o cabo de alimentação tem uma boa extensão, cerca de 1,36 m, então dá uma boa liberdade. O seu plug, porém, é reto, então se a tomada for diretamente atrás do purificador, pode ser um pouco chatinho ali que você vai ter que deixar um espaço a mais. Mesmo que o produto não esteja numa tomada com aterramento adequado, mesmo assim não apresenta nenhuma corrente de fuga, não precisa se preocupar nessa questão de segurança. Bom pessoal, me digam o que vocês acharam desse ELS Minerale, se preferem ele, se preferem o outro ELS Minerale, ou talvez algum outro purificador que já tenhamos avaliado ou não. Se você quiser entender mais sobre o produto, a descrição tem o nosso link para avaliação completa, também links de preço. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal.